www.sempretricolor.com.br. Aqui o torcedor tricolor pode mais. Pois é, e o São Paulo até que enfim voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, e o técnico Muricy Ramalho, mais uma vez em entrevista coletiva, falou aos repórteres, no estádio do Morumbi, após os 3-2 sofridos do time do São Paulo. E o Muricy justamente começou a coletiva dessa vez falando sobre a importância que essa vitória teve para a sequência do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Primeiro que os jogadores deram o que tinha que dar, ou seja, a gente está no limite, limite físico, limite psicológico, é duríssimo o que está passando. A gente está tirando força da onde tem hora que não tem, porque essa sequência de jogos que a gente está tendo é duríssima, a gente está repetindo muito o time, e então o efeito realmente é muito importante, porque a sequência de jogos é duríssima. A gente sabe que a situação ainda é muito complicada, estou vendo agora de perto, a gente não tem assim um grande elenco, um número realmente muito limitado, um campeonato tão complicado como esse, Mas os jogadores estão fazendo o que dá para fazer, e nós também vamos fazer. A gente agradece a torcida que mais uma vez veio e empurrou o time, ajudou. Eles têm que saber que é só dessa maneira que nós vamos sair dessa situação, que ainda é incômoda, e se Deus quiser, quem sabe a gente pode salvar aí. Na sequência, Muricy falou sobre a possível pontuação de 45 pontos que livrariam ou não, os times da zona da degola e da Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Muricy não só falou sobre essa pontuação, como também falou da sequência intensa de jogos no campeonato, que isso vem estragando e muito os times participantes. Acho que nem aqueles matemáticos que fazem aí, que são os caras que têm autoridade nisso, dá para fazer, porque cada semana muda tudo, A gente está vendo jogos aí coisas raras que acontecem. Então acho que vai ser essa indefinição até o final. Lá em cima já está bem definido, o primeiro time, mas embaixo está muito complicado. Ainda tem muita gente que pode entrar ali também. Então não dá para ter um palpite. O que faz a diferença, o que vai fazer a diferença é a parte física, porque está se jogando demais, A gente estava vendo hoje, por exemplo, o Botafogo jogar. Começou esse primeiro turno, se falava muito nos jogadores mais experientes, E o Campeonato Brasileiro está fazendo de tudo para acabar com esses jogadores, Sidorf, Alex, Zé Roberto, porque isso eu vi o Oswaldo falando, isso não é futebol, Isso é loucura. Você dorme e joga, Então isso que estão fazendo com o jogador de futebol, e fora a pressão, porque se você ganhar, igual o São Paulo está nessa situação, realmente é absurdo o que estão fazendo. Jogadores no limite físico, mental, sem nenhum tipo de preparação, Que não vai nenhum choro, eu estou falando no geral, do que estou vendo os jogadores sofrer. Então, a gente não pode dar uma opinião o que vai acontecer. É um campeonato que é imprevisível. Vai levar vantagem quem tem jogadores um pouco a mais para mesclar, porque senão não aguenta. Muricy Ramalho seguiu falando sobre como foi a conversa no intervalo de partida para o São Paulo voltar com mais ânimo e buscar a vitória na partida. Afinal, São Paulo tinha sofrido um gol de empate num lance muito polêmico, e Muricy também, na sequência, falou sobre Luiz Fabiano no ataque e sobre o parceiro ideal do nosso camisa 9. Bom, sobre o intervalo ali, eu acho que o técnico às vezes tem que pegar pesado, como foi, por exemplo, acho que na quinta-feira ou sexta, não sei, na quinta. E hoje não, no intervalo não dá para você pegar pesado toda hora, porque aí não adianta nada também. Você tem que tentar arrumar o time, Nem motivar nada, não, arrumar o time. Que a gente se perdeu um pouquinho, E então é o que nós fizemos ali, dar força para eles, posicionar o time novamente,
para eles não abaixarem a cabeça. É que é difícil você falar com os jogadores nessa situação que nós estamos e também você exige demais e a resposta às vezes não vem, porque o esgotamento físico e mental é enorme. Às vezes as pessoas não sabem o que é estar nessa situação. As pessoas não dormem, as pessoas não comem direito, as pessoas só pensam nisso. E o pior é que quando o cara está numa situação dessa, ele tem que ter um vigor físico para sair disso, não é só psicológico, físico, e às vezes não tem. Então foi duro demais, mas a gente vai lutar até o final, com certeza. A outra eu não entendi. O Luiz Fabiano é isso. Você está falando, você tem razão. Eu também tentei fazer isso, me aproximar alguém. Eu estou procurando, né? Eu estou procurando eu falei isso para eles. Estou procurando um parceiro do Luiz Fabiano, porque para dividir as atenções, né? Para dividir os zagueiros, porque senão hoje a marcação são muito dura, né? Marca um muito pegado e outro na sobra, é muito complicado, né? Então a gente estava jogando com 2 caras abertos, então ele ficava muito isolado. O ponta pegava, se você pegar todo o tempo de São Paulo, quando você olha para a área, só chega um. Então estava tentando pôr o moleque para ele chegar um pouquinho mais próximo. Adiantou até um certo tempo, mas o menino está sem jogar há muito tempo, né? E também entrar numa fogueira dessa, a gente entende. A próxima partida do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro é fora de casa contra o líder do campeonato, Cruzeiro. Ao final da partida, Paulo Henrique Ganso falou que tem times em posições melhores do que a do São Paulo no campeonato, mas que estão jogando menos que o tricolor. Muricy Ramalho foi questionado se o São Paulo pode sim ganhar do time do Cruzeiro. Em outros tempos, isso não seria nada impossível. E na situação atual, Muricy acha que o São Paulo pode realmente vencer o líder do campeonato? Eu acho que, claro, que não estamos assim jogando um grande futebol, né? Estamos jogando, igual nós vimos um jogo hoje à tarde, muito competitivo, né? Que eu vi o Botafogo com o Grêmio, a maior parte aqui no Morumbi. O Grêmio está jogando sempre por uma bola e defendendo, marcando muito, né? Então, assim, não tem nenhum time assim espetáculo, né? O Cruzeiro é o que é o melhor, assim, e por isso está disparado. Acredito muito pelo plantel que tem, porque toda vez que troca um jogador, o nível é o mesmo, né? E isso faz a diferença. As pessoas, eu não sei como é que ainda não aprenderam o futebol brasileiro nesse tipo de campeonato, tem que estar muito preocupado com o plantel. Quando você vai jogar essa competição, é totalmente diferente de outras. Ela é muito longa, as distâncias são duríssimas, joga todos os dias. Então, quando você vai sentar para planejar um time de futebol, você tem que pensar nisso. Tem que ser muito bom para planejar esse time, né? Foi o que o Cruzeiro fez, a competência deles, né? Então, a gente vai enfrentar uma pedreira, realmente, muito difícil de ganhar, mas São Paulo é time grande também, cara. Não pode desistir, tem que ir lá com pensamento de vitória. É o que nós vamos fazer. Eu sei que é difícil, a gente está com dificuldade, né, para desarmar o time, mas a gente não desiste não, cara. O Ganso é o quê? Ele falou eu já respondi. Muricy também foi questionado sobre o substituto do capitão Rogério Ceni, que tomou o 3º cartão amarelo e vai desfalcar o São Paulo na partida contra o Cruzeiro. Denis ou Renan Ribeiro? Quem seria o favorito do Muricy Ramalho para ocupar essa vaga? E também, Muricy falou sobre o time do São Paulo, se realmente chamou para si a responsabilidade de decidir a partida. Afinal, será que realmente caiu a ficha de que a situação do São Paulo não é nada boa no Campeonato Brasileiro? Eu tenho que... Agora não é hora de falar em time, você vai me desculpar. Não tenho nem cabeça para isso, cara. Porque a gente pensa 24 horas nisso, a gente não tem vida mais. Treinador de futebol, jogador de futebol que está nessa situação, o cara não vive. É assim, simples, né? Mas a gente tem que ter calma para analisar essas coisas, né? Então é isso. Você vai me desculpar, agora não dá para escalar o time. Sabe o que acontece? É que a gente é muito exigente, eu também sou um puta cara chato em relação a time de futebol, como vocês também são. Às vezes a gente tem que ter assim, um pouco de calma para analisar as coisas muito frias, né? Então a gente exigiu muito na quarta-feira do nosso time, mas a gente veio numa sequência duríssima, entendeu? Nosso time sentiu muito lá
a partida em Santos, sentiu demais. Estava muito cansado, você vê que o time está, sabe? Então a gente às vezes tem que, né, deixar um pouco de lado, mas é duro, né? Com certeza também cobrei muito eles, né? E eles estão dando o que pode, cara. Se eles saírem do campo arrebentados, a verdade é essa, entendeu? É um time que ainda... E é um time que carece um pouco de jogar um pouco mais junto, de ter um... Não tem treinamento, não tem nada, né? Eu, desde que eu também cheguei aqui, estava que nem o Paulo também, acho que não tive não. A gente não treina, cara. A gente não treina, virou futebol... Não sei que tipo de futebol é esse que o Brasil está jogando. Eu acho que é por isso que o nível do campeonato não está bom. Porque não se treina, ninguém treina nada, ninguém descansa nada, é concentração e jogo. Eles estão 2 dias presos lá, né? Mas esse é o único jeito de eu pôr eles deitados, não ficar no lugar, deitado, comendo, tentando recuperar, porque senão não tem outro jeito. Então é difícil para nós, somos do futebol, ainda mais porque a gente não tem controle do jogo do futebol, não tem controle, cara. Porque o jogador nunca está preparado para jogar. Estou falando, não é o São Paulo, todos os times estão assim. Por isso que eu acho que esse eu acho que é um dos piores que eu já vi no Campeonato Brasileiro, sinceramente. E é claro que Muricy também falou da semana complicada que o São Paulo vai ter pela frente. Afinal, o líder do campeonato na quarta-feira e o maior rival no final de semana. Cruzeiro e Corinthians são os jogos que o São Paulo tem pela frente. E o Muricy Ramalho falou o que espera. Todo jogo para nós é decisivo, meu. A gente, como a gente está devendo, a gente não tem como escolher, entendeu? Todo jogo para nós é decisivo. Então é assim que a gente vai levar essa semana, como nós estamos fazendo até agora. Decisão atrás de decisão. E é só pedreira, né? É só o campeão do mundo e o primeiro colocado que nós vamos pegar. Então você vê o tamanho do negócio. Mas eu ainda acredito ainda, sabe? Eu acredito no trabalho, acredito na força da torcida. Volto a repetir, eles vão ter que jogar junto com a gente até o final. Aí o técnico Muricy Ramalho que diz que não tem jogo para o São Paulo escolher. Cada jogo é um jogo, cada jogo é importante nesse campeonato brasileiro. São Paulo que se reapresenta nesta segunda-feira no CCT e já começa os preparativos para a partida contra o Cruzeiro. Em jogo que vale pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante, mas com o trabalho do técnico Muricy Ramalho e o empenho dos jogadores, com certeza o São Paulo pode, por que não, buscar uma vitória. Tá legal? Fica aqui o nosso convite para curtirem o trabalho do site Sempre Tricolor e da Rádio ST através das redes sociais, lá no Twitter, no @SempreTricolor, na nossa fanpage no Facebook, facebook.com/SempreTricolor, a TV Sempre Tricolor aqui no YouTube e, é claro, a sua arquibancada virtual lá no www.sempretricolor.com.br. Sempre Tricolor, a sua arquibancada virtual.